estudiosos, somos discentes da Universidade Estadual do Pará. Eu sou a Shirlene. Eu sou a Yasmin, galerinha. Oi, pessoal, eu sou a Hilary. E na aula de hoje vai ser sobre a classe gramatical conjunções. Roda a vinheta. Okay, let's go. Então, estudiosos, as conjunções elas são palavras que ligam oração e termos, e elas são invariáveis, ou seja, ela não vai flexionar em número e nem em gênero. Das classes gramaticais, a conjunção é como ela se fosse o cupido, ela vai ligar uma palavra à outra. Vamos aos exemplos. Primeiro, teus olhos dizem sim e o meu coração aceita o convite. Percebe-se que nessa frase há duas orações. E o que está ligando essas orações é a conjunção e. Segundo, o amor é limpo e puro. Limpo e puro, dois substantivos. E o que está ligando o limpo e o puro é a conjunção e. No primeiro exemplo, o e, a conjunção e, ela vai ligar duas orações. E no segundo exemplo, ela vai ligar dois termos. Além disso, as orações, elas podem ser locução, conjuntivas e conjunções. Ela é conjunção quando é utilizada somente um termo e locução conjuntiva quando é utilizada dois ou mais termos. Vamos para os exemplos. Primeiro, segundo Luís de Camões, amor é o fogo que arde sem se ver. Percebe-se que a conjunção segundo, ela só é uma palavra e quando isso ocorre, ela é chamada de conjunção. O segundo exemplo, de acordo com Luís de Camões, amor é o fogo que arde sem se ver. Na segunda frase, ocorre a locução conjuntiva, que são três palavras, de, acordo e com. Mas tanto na primeira frase como na segunda, ela tem o mesmo sentido, o que muda somente é a estrutura, que a primeira é formada por uma palavra e a outra por três. E as conjunções também, elas são importantes para os textos, para os gêneros textuais, para dar coesão e clareza. Eu trouxe como exemplo uma redação da Júlia Vieira, de 2022, redação nota 1000 do Enem, que fala assim: portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Para isso, compete ao Ministério da Saúde investir na melhora da qualidade dos tratamentos e essas doenças nos centros públicos especializados de cuidado, destinando mais medicamentos e contratando por concurso mais profissionais da saúde, como psiquiatras e enfermeiros. Isso deve ser feito por meio de recursos autorizados pelo Tribunal de Contas da União, órgão que opera feitos públicos, com o filtro de potencializar o atendimento e esses pacientes a oferecer um tratamento eficaz. Ademais, palestras devem ser realizadas em espaço público sobre os malefícios das falsas concepções de prazeres e da importância do acolhimento dos vulneráveis. Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores e, finalmente, a cotação do FLEG não mais representará a dos brasileiros. Percebe-se que nessa redação é de suma importância ter as conjunções. Se não houvesse ela, o texto ele não ia ter coesão e não estaria ligado. Então, as conjunções elas servem como conectivo para conectar o texto e conectar essa redação. Além disso, as conjunções também ela é classificada como coordenativas e subordinativas. E aí, galerinha do canal, continuando, vocês já ouviram falar sobre as conjunções coordenativas? Então, elas são responsáveis por ligar orações independentes. São aquelas orações que têm sentido complexo, como neste exemplo. Hilary segurou a bolsa e mostrou para as amigas. Aqui nós temos duas orações dentro de uma frase. A primeira oração, a gente vai dividir elas e mostrar o exemplo. A primeira oração é: Hilary segurou a bolsa. Conseguimos entender, conseguimos observar que ela é uma oração independente. Segundo exemplo, mostrou para as amigas. Nós conseguimos também compreender que ela mostrou a bolsa para as amigas. Então é uma oração independente. E no meio dessas duas orações, nós temos a conjunção e, que está ali transmitindo a adição dentro da oração. Agora vamos para as conjunções coordenativas aditivas.
elas são responsáveis por transmitir adição dentro da oração e da frase. Este exemplo é sobre as conjunções aditivas. Eu vou ao Rio de Janeiro e minha mãe irá comigo. Percebe-se que este e está dando a conjunção aditiva na oração, como no exemplo anterior. E nós observamos também que, ao pronunciar esta oração, nós conseguimos identificar que existe uma necessidade de uma adição após a conjunção. Olha só, vamos analisar por parte. Eu vou ao Rio de Janeiro, então eu vou, mas eu não irei sozinho, alguém irá comigo. Neste caso, na frase, é a mãe que irá. Então a gente consegue observar que existe uma adição após a conjunção. Vamos analisar este outro exemplo. Shirlene chegou atrasada, como também não fez os trabalhos. Aqui nós temos uma conjunção aditiva em dose dupla. Olha só, como também, mas só que dentro da oração elas têm sentido completo, elas têm sentido iguais. E aí vamos analisar esta frase. Shirlene chegou atrasada. Primeiro, ação da frase. E também não fez os trabalhos. Segundo, ação. Então, dando ali a adição através das conjunções aditivas. Temos aqui também outros tipos de conjunções aditivas. Olha só, são elas: e, nem, também, bem como, não só e mas também, que também são encontradas em textos dissertativos e argumentativos e em outros tipos de escrita. Temos também as conjunções coordenativas adversativas. Esta é muito interessante porque ela vai trazer a ideia de oposição e também de adversidade. Olha só esse exemplo. Esperei pela Ana, mas ela não chegou. Aqui nós temos um mais, que é a conjunção adversativa, que está me dizendo que eu esperei pela Ana, mas não chegou. Então aqui ocorre a oposição de ideias. Existe outro tipo de conjunções adversativas, que são mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. Temos também as conjunções coordenativas alternativas. O próprio nome já diz, vem da alternância, transmitir essa alternância na oração. Olha esse exemplo. Você pode escolher entre café ou leite. Aqui nós temos dois substantivos, que são o café e o leite, e entre eles dois tem a conjunção alternativa, que neste caso é o ou. Está me dando a opção de escolher entre essas duas bebidas. A conjunção alternativa ela sempre vai aparecer para que eu possa escolher uma opção ou outra. Temos também as conjunções conclusivas. Essa, o próprio nome já diz, vem concluir, vem dar a finalidade da minha ideia. Olha só este exemplo. Estudei bastante, por isso me saí bem na prova. Olha só, eu estou afirmando, dando a finalidade daquilo que eu consegui realizar, me saí bem na prova. E nós temos a conjunção conclusiva nesta oração, que é o por isso. Então a gente consegue observar que a finalidade neste exemplo foi concluído. E por fim, nós temos também outros tipos de conjunções exclusivas, que são logo, portanto, pois, assim, por isso e por consequência. Última conjunção coordenativa, que é a explicativa. Esta, o próprio nome já diz, vem explicar, vem dar sentido na frase de explicação, como neste exemplo. Não saí hoje, porque começou a chover. Aqui a explicação está óbvia, eu não saí porque começou a chover. E este porquê que está na frase está me dando a ideia de conjunção explicativa. Nós temos este outro exemplo para fixar melhor a ideia na cabeça de vocês. Ela não compareceu à reunião, pois estava doente. Aqui nós também temos esse pois dentro da oração, que está me dando a finalidade de explicação. Existem outros tipos de conjunções explicativas, que são que, porquê e por quanto. E assim nós temos os tipos de conjunções coordenativas, que são explicativa, alternativa, adversativa, conclusiva, e também temos as conjunções coordenativas, que são muito importantes para o conhecimento dessas frases, dessas orações, e elas são fáceis de encontrar quando você tem o sentido completo delas. Olá pessoal, então, a gente já viu o que são as conjunções coordenadas, então agora a gente vai ver o que são as conjunções subordinadas.
Diferente das conjunções coordenadas, as conjunções subordinadas elas vão ligar duas orações. Como nas coordenadas elas são independentes, nas subordinadas elas são duas orações dependentes, uma principal e uma coordenada, que depende da principal para ter um sentido completo. E para a gente conseguir ligar essas duas orações e para que elas permaneçam com seu sentido completo, a gente vai utilizar as conjunções. As conjunções subordinadas se dividem em 10. E agora a gente vai ver de uma por uma para a gente poder entendê-las melhor. Então vamos conhecer as conjunções subordinadas causais. Quem são elas? Elas indicam uma causa ou uma consequência, como no exemplo. Como está chovendo, não faremos piquenique. Aqui a gente tem a conjunção como, que indica uma causa do motivo de não ocorrer o piquenique, que é porque está chovendo. Além da conjunção com, a gente também pode utilizar outras conjunções que indicam causas ou motivos, como por exemplo, porque, pois, portanto, já que, uma vez que, visto que e etc. As próximas são as conjunções subordinadas comparativas. Elas indicam uma comparação entre as duas orações, como no exemplo, o exército avança pela planície, qual uma serpente imensa. Vejam que a palavra qual, ela está ali comparando o exército com a serpente. Então essa conjunção, ela indica uma comparação. Além desta conjunção, a gente também pode usar o como, assim como, tal como, tanto como, mais do que e entre outros. Para a gente poder usar o qual, como nessa frase, a gente tem que prestar atenção no contexto dele, para saber se ele está ali fazendo a função da palavra como, que é para poder ocorrer essa comparação. Agora a gente vai conhecer as conjunções subordinadas concessivas. Elas indicam uma oposição ou uma quebra de expectativa, como no exemplo, por mais que não merecesse, recebi a promoção. Aqui a conjunção, a locução conjuntiva, por mais que, está trazendo esse sentido de oposição, está mostrando essa quebra de expectativa, porque eu não merecia, mas eu recebi uma promoção. As conjunções concessivas, elas vão trazer essa oposição, essa ideia de oposição. E além do por mais que, a gente também pode usar o embora, ainda que, mesmo que, com quanto, apesar de que, se bem que, entre outros. E quem são as conjunções subordinadas condicionais? Como o próprio nome já diz, elas indicam uma condição ou uma hipótese. Como no exemplo, iremos à praia hoje se não chover. Observem que a conjunção se aqui, ela dá essa ideia de hipótese, dessa condição. Caso não chova, a gente vai à praia. A gente também pode usar outras conjunções, por exemplo, caso, contanto que, desde que, a menos que, a não ser que e etc. E as conjunções subordinadas confirmativas, essas elas indicam uma conformidade ou um acordo, como no exemplo, realizei todas as tarefas conforme a orientação do professor. Aqui a conjunção conforme, ela está trazendo esse sentido de acordo, de conformidade. E além dessa conjunção, nós também podemos utilizar para indicar conformidade a conjunção como, segundo, consoante, entre outras. Então, quem são as conjunções subordinadas consecutivas? Essas conjunções, elas expressam uma consequência, algo que pode acontecer por motivos de outras coisas, como no exemplo. Gostei tanto da história que li o livro em 3 dias. Aqui, a conjunção que está ligando o fato de eu ter gostado da história, e por isso eu li o livro em 3 dias. Então, além dessa conjunção, que pode indicar essa consequência, nós também podemos utilizar de sorte que, de modo que, de forma que, entre outras. E quem são as conjunções subordinadas finais? Como o próprio nome já diz, elas indicam uma finalidade, como no exemplo. Estudei muito a fim de passar na prova.
A conjunção a fim de indica essa finalidade do motivo de eu ter estudado muito para que eu conseguisse passar na prova. E além dessa conjunção, a gente também pode usar para que, por que e até mesmo o que quando ele tem sentido de para que. E as conjunções subordinadas proporcionais? Essas indicam uma proporção, algo que é realizado gradativamente, como no exemplo, à medida que se vive, mais se aprende. Observe que a conjunção, a locução conjuntiva, à medida que, indica essa ideia de algo que acontece ao longo do tempo. Então, essa é a finalidade das conjunções subordinadas proporcionais. E além dessa conjunção do exemplo, a gente também pode utilizar a proporção que, ao passo que, quanto mais alguma coisa, quanto menos outra coisa e etc. E as conjunções subordinadas temporais? Não tem a ver com chuva. Aqui, as conjunções subordinadas temporais indicam tempo, como no exemplo. Antes que o prazo terminasse, Mariana fez a prova. Percebam que a conjunção antes que está indicando esse tempo que ela levou para terminar a prova. Então, além dessas conjunções, a gente pode usar também o quando, enquanto, logo que, assim que, até que, depois que, sempre que, entre outras formas. E por fim, quem são as conjunções subordinadas integrantes? Essas, diferentes das outras, elas introduzem orações subordinadas substantivas, ou seja, quando uma oração tem função de substantivo. Como temos aqui no exemplo, quero que você volte já. Se eu consigo trocar a oração que você volte já pela palavra isso, então indica ali que é uma oração subordinada substantiva. Ficaria assim, quero isso. Quero isso tem um sentido completo, então quando ocorre essa troca da oração subordinada substantiva pela palavra isso e continua com um sentido completo, então ali eu vou ter uma conjunção integrante. O que daquela oração, ele se torna uma conjunção integrante. A mesma coisa acontece no exemplo 2. Não sei se ele virá. Se a gente substituir o se ele virá pela palavra isso, ficaria não sei isso. A gente consegue entender ali que tem um sentido completo. Então, se ocorre essa troca e continua permanecendo sentido, trocando a oração pela palavra isso, nós temos então uma oração subordinada substantiva. Então, consequentemente, a conjunção ser, ela é ali uma conjunção integrante. E para finalizar, é importante que a gente saiba o contexto em que as conjunções são utilizadas, porque uma mesma conjunção pode ser encontrada em várias conjunções subordinadas diferentes. Então, para que a gente consiga classificar essas conjunções da forma correta, a gente precisa entender o contexto em que ela está sendo usada. Como no exemplo que a gente trouxe. Como você não respondeu, fui dormir. Aqui a conjunção como, ela está indicando uma causa. Diferente do segundo exemplo. Você está estudando como combinamos? Aqui a conjunção como está indicando essa conformidade, se está de acordo como combinamos. E no último exemplo, ela é radiante como uma estrela. A conjunção como aqui está fazendo essa comparação entre o brilho da pessoa e o brilho da estrela. Então, é importante a gente saber o contexto para que a gente consiga classificar elas corretamente. Obrigada por ter assistido a nossa aula. Esperamos que tenham gostado do nosso vídeo. Curtem, comentem e compartilhem. Tchau!